A paz do Senhor, queridos, estamos aqui em mais uma escola dominical. Eu sou Zaira Ponsati, professora da IBT aqui no Tempo Central em Castanhal. E gostaria de, nesse momento, orar com vocês. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade, neste momento, de estarmos neste local. Senhor, estudando de Ti, buscando a Tua face, para que possamos crescer em conhecimento, Pai amado, e em graça. Te pedimos, Espírito Santo, que tenhas plena liberdade neste momento. Vem fazer o que Tu queres, usa-nos de acordo com a Tua vontade, prepara cada coração e cada mente para ouvir de Ti. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. A nossa lição de hoje, que é de número 2, é sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso textuário, que se encontra ali em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a verdade prática nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Essa lição já teve introdução na semana passada com o pastor Joelson, e eu quero dizer para vocês que o Senhor sempre teve um projeto para nós, para a humanidade, de ter uma humanidade que lhes fosse serva, que lhes fosse adoradora, que lhes tivesse intimidade conosco. Esse projeto, ele começou lá no Éden. Depois da queda, o Senhor vem tentado restaurar esse projeto, velar os seus planos para cumprir, lá com o que aconteceu com Noé, com diversos acontecimentos. Depois com o povo no Egito, o Senhor guiou aquele povo no deserto para chegar à terra prometida e ali fazer uma nova aliança com aquele povo, e aquele povo lhe servir em espírito e em verdade. E esse plano de amizade, de intimidade de Deus conosco culminou com a morte de cruz, a morte do Filho unigênito do Senhor na cruz do Calvário, para que fosse pago o preço e que nós fôssemos livres do salário do pecado, que é a morte. Essa morte do Senhor nos possibilitou, assim como o pastor Joelson nos ensinou semana passada, uma nova vida, uma restauração, uma regeneração. E hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus por conta da graça. A graça viabiliza a possibilidade de chamarmos o Senhor de Pai. A graça nos transforma em filhos do Senhor. E essa graça nos faz ter vontade de adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. A revista nos traz um termo chamado doxologia. Do grego, doxologia quer significar louvor. Louvor dado ao Senhor através de cânticos, através de versos, através da palavra. Então, eu quero dizer para vocês que somente quem recebeu do Senhor a graça de ser alcançado, a graça de ser transformado em filho do Senhor, de ser regenerado, consegue entender o que é o perdão do pecado. Somente quem foi perdoado, somente quem foi lavado, consegue ter a real dimensão do que é a graça, porque é essa graça imerecida, é esse favor imerecido que nos conduz à real doxologia, porque a doxologia real, o louvor real, ele é fruto da gratidão. Sem gratidão é impossível o louvor. Então nós devemos atentar para um mau costume que muitos de nós têm e nem percebem, que é o costume, o hábito nocivo da murmuração. A murmuração nos afasta do real louvor. Quando eu tenho o hábito de murmurar, na realidade o que está acontecendo é que eu estou questionando o que o Senhor tem permitido que aconteça na minha vida ou tem dirigido para que aconteça na minha vida. Então a verdadeira adoração, a verdadeira doxologia parte de lábios gratos. E somente a pessoa que é grata por tudo consegue louvar ao Senhor. A palavra
palavra de Deus me ensina ali em 1 Tessalonicenses 5:18, que em tudo eu devo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo. Então, se o Senhor me diz que eu tenho que dar graças, o Senhor está me ensinando como louvá-lo, para que lá na frente, quando ele vá buscar um verdadeiro adorador, eu saiba o que eu estou fazendo. Eu estou louvando, eu estou agradecendo o Senhor pelo que ele já fez por mim. Lá em João 10:10, o Senhor nos fala que nós teríamos vida em abundância. E o que seria essa vida em abundância? Na realidade, alguém pode dizer, ser vivo abundantemente é ter tudo o que este mundo pode oferecer, é ter tudo, é usufruir de tudo que esta terra pode nos dar. Muitas vezes eu já ouvi que o ser humano, quando aceita Cristo, ele é merecedor de ter o melhor desta terra, porque ele é cabeça e não é cauda. Mas a nossa lição da escola dominical, a Bíblia está nos ensinando que essa vida em abundância são vida em abundância decorrente das bênçãos espirituais. E o que são bênçãos espirituais? Bênçãos espirituais são aquelas bênçãos que o Senhor nos concede quando aceitamos a Cristo e que nos capacita a vivermos uma vida frutífera de forma a glorificar ao Senhor. Talvez o que o Senhor tenha reservado para a sua vida seja algo diferente daquilo que você acha ou que eu acho que mereço. Então o Senhor é sábio, como um bom pai, ele conhece o que o seu filho necessita para que venha a glorificá-lo, a ter uma vida de forma a glorificá-lo, a adorá-lo, a fazer a verdadeira doxologia. Alguém pode até dizer assim, é muito difícil ser cristão, a Bíblia é muito restritiva, a Bíblia me impõe isso, a Bíblia me impõe aquilo, eu não posso isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Acontece que eu creio que essas pessoas, quando reagem assim, até mesmo nós podemos pensar assim, elas estão sendo embasadas no seu próprio conhecimento, na sua própria dimensão do que é possível ou não. Quando o Senhor me transforma numa nova criatura, me regenera, Ele me regenera para que eu tenha condições de viver uma vida nova. Então, quando eu sou regenerada, eu recebo do Senhor bênçãos espirituais, todas as armas eu recebo do Senhor para viver uma vida santa e irrepreensível. E o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, para que quando eu errar, eu tenha acesso ao Pai para me arrepender e começar de novo e lidar novamente com a dimensão total do que é uma vida plena em Cristo. Então, vida abundante não é uma vida próspera aos olhos do mundo. Vida abundante é uma vida onde eu exerço tudo aquilo que o Senhor já me concedeu através da regeneração. Eu exerço, eu faço parte, eu usufruo de todas as bênçãos espirituais que o Senhor já me concedeu. No nosso tópico 2, nós temos aqui uma vida cristocêntrica neste mundo. O que seria isso? Uma vida cristocêntrica neste mundo? Será que Deus precisa ser adorado? A Bíblia já me ensinou e eu sei que o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Ele pode tudo, Ele está em todos os lugares e Ele sabe de todas as coisas. Sendo assim, o eu sou precisa ser adorado? Necessita que um ser falível como eu, necessita que um ser cheio de falhas e defeitos como eu, o adore? Por que será que Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade? Tudo que Deus faz é perfeito, irmãos. O Senhor tem um objetivo prático para a nossa vida em tudo aquilo que Ele fala. Mesmo que os objetivos não estejam aparentes e a gente possa questionar. É por isso que a gente tem que ter na nossa mente que texto sem contexto é pretexto para a apostasia. Eu não posso pegar um simples versículo e analisar a Bíblia como um todo e julgar toda a Escritura por aquele simples versículo. É
necessário fazer um estudo completo, é necessário embasar e pedir a orientação do Espírito Santo. Por que o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Eu pensando sobre isso, me veio à memória aquela passagem de Pedro. Quando Pedro olhou para Jesus fora do mar e ele começou a andar sobre as águas, olhando para Cristo, segundo o que Cristo lhe solicitou que fizesse. Quando Pedro estava caminhando, ele conseguiu driblar as leis da física, ele conseguiu driblar toda a ciência, todo o conhecimento da época. Pedro conhecia as águas, ele era um pescador. E como ele conseguiu driblar tudo aquilo e andar sobre as águas? Ele conseguiu driblar tudo aquilo porque ele focou a sua atenção em Jesus. No momento em que eu foco a minha atenção em Jesus, no momento em que eu paro de olhar para mim mesma e transformo Cristo como centro da minha existência, eu deixo de adorar a mim mesma, eu deixo de fazer a minha vontade, eu deixo de buscar a satisfação dos meus interesses e passo a buscar a vontade do Senhor. Então, por que será que o Senhor está à procura de adoradores em espírito e em verdade? O Senhor está à procura de adoradores em espírito e em verdade, porque isto é o melhor não para o Senhor, mas é o melhor para nós, a humanidade. É impossível termos intimidade com o Senhor se focarmos a nossa atenção apenas nos nossos interesses. E hoje nós temos visto muitas pregações, temos visto muitos estudos e até músicas antropocêntricas, músicas que colocam o homem como centro de tudo. Dizem que o homem é isso, que o homem é aquilo, que você pode determinar, eu posso querer, ter poder. Assim como o mundo está ensinando, muitos têm ensinado também, até mesmo dentro da casa do Senhor. Mas nós temos que ter consciência de que a verdadeira doxologia é o Senhor como centro da adoração. A doxologia tem que ser feita para Deus e não para o homem. Trazendo o homem para o centro da adoração, nós humanizamos a Deus. Humanizamos a Deus e tiramos de Deus o poder que Ele tem, o poder de curar uma depressão, o poder de curar um câncer, o poder de nos livrar de uma pandemia, o poder de nos fazer passar por uma circunstância financeira completamente adversa, como o Brasil tem passado. Por quê? Porque o homem está sendo doutrinado a colocá-lo como centro de todas as coisas. E a nossa lição está nos ensinando a fazermos uma adoração cristocêntrica, trazermos de volta o Senhor para o foco da nossa vida, para o centro da nossa vida, porque quando trazemos o Senhor para o centro da nossa vida, nós não afundamos. Quando trazemos o Senhor para o centro da nossa vida, nós podemos caminhar por sobre as circunstâncias adversas. Alguém pode dizer, como essa pessoa consegue fazer isso? Ela consegue fazer isso porque o centro da adoração dela é o Senhor. Então, quando alguém olhar para você e disser, como você está passando por tantas coisas e está em paz? Estou em paz porque a minha paz não vem de mim mesma, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra e que me dá a paz além de qualquer entendimento. Então, quando Pedro começou a afundar, ele começou a afundar porque ele começou a olhar para as suas próprias incapacidades, começou a olhar para as suas próprias dificuldades e para o absurdo que era estar no meio do mar e não afundar. Então, meu irmão, quando você estiver no meio do mar, como nós estamos passando por circunstâncias tão adversas neste momento, olhe para o Senhor, não olhe para si mesmo, não olhe para as suas capacidades, como eu vou sustentar os meus filhos, como eu vou suportar a igreja fechada e isso e aquilo. Olhe para o Senhor não perdeu o controle, Ele está no controle da sua vida, da minha vida e do mundo inteiro. Ele é Deus. Não humanize o Senhor, não tire o poder do Senhor, Ele continua sendo Deus. Amém? No nosso último tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança, temos na nossa lição um estudo sobre o Espírito Santo como garantia da minha salvação. Ué, irmã Zaira, mas o Senhor já não morreu na cruz? Cristo não morreu na cruz? Estamos até passando pela Páscoa, o Senhor morreu para me dar a garantia da salvação. Mas a palavra me ensina que sem santificação ninguém verá o Senhor.
Então é o Espírito Santo que me conduz à consciência do pecado, o Senhor me conduz ao arrependimento e o Senhor me conduz à necessidade de um novo nascimento, da regeneração. Então, sem o Espírito Santo é impossível agradar ao Senhor, porque sem o Espírito Santo eu não consigo buscar a santificação, que nada mais é do que a manifestação e o crescimento do fruto do Espírito que foi plantado em mim no momento que eu disse sim para Cristo, sim para o sacrifício vicário do Senhor. Então, quando a palavra de Deus me ensina a não extinguir o Espírito Santo, por que será que a palavra me diz isso? O Senhor está me aconselhando a não negligenciar o meu grande ajudador, o meu grande consolador, o meu grande amigo. Então, quando Cristo voltou para o céu, o Senhor deixou conosco o Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade como as outras duas e que nos ajuda, nos capacita a viver este mundo. Neste mundo tão atribulado, neste mundo tão difícil e cheio de dificuldades. É necessário que nós, que já temos consciência do que o Senhor faz na nossa vida, e ensinemos os nossos filhos, os novos convertidos, ensinemos os que estão chegando agora da necessidade da busca do batismo no Espírito Santo. Por que é necessário? Porque o batismo, quando aceitamos a Cristo, recebemos um selo, somos marcados, é o selo da promessa, nós iremos para o céu porque aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas o batismo no Espírito Santo nos permite viver a vida em abundância, na plenitude das bênçãos espirituais que o Senhor tem reservado para nós. Somente com o batismo no Espírito Santo eu consigo viver numa outra dimensão, guerrear batalhas mais elevadas e usufruir de todas aquelas sorte de bênçãos espirituais que o Senhor tem reservado para mim. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. O Espírito Santo está à minha disposição. E como Ele está à minha disposição, Ele me capacita a viver uma vida irrepreensível. Ninguém pode dizer, eu não sabia, eu não podia, eu não posso, eu não consigo, porque Ele já recebeu esse revestimento, Ele já recebeu o selo que o capacita a viver uma vida diferente da vida anterior ao recebimento de Cristo, à aceitação do sacrifício de Cristo. Irmã Zaire, como eu faço para viver uma vida plena, para viver uma vida cheia, em abundância, uma vida irrepreensível? É difícil? É difícil. Porque é necessário a renúncia do eu. Porque é necessário que, ao invés de você fazer a vontade da sua carne, você busque qual é a direção do Espírito. E qual é a direção do Espírito para nós? É que nós busquemos o Senhor através da sua palavra, leitura, estudo, comer a palavra diariamente, se alimentar da palavra que é viva e eficaz, se alimentar da palavra que se renova a cada manhã, para que eu possa ter acesso à vontade do Senhor para a minha vida. É o jejum. O jejum muitas vezes é negligenciado, mas nós temos que ter acesso a essa ferramenta, a essa bênção espiritual que o Senhor deixou à nossa disposição. O jejum, ele mortifica a carne. E o jejum não é apenas de comida, irmãos. Jejum, ele deve ser feito também de tudo aquilo que nos separa da vontade do Senhor. É o jejum da televisão, é o jejum da série que você mais gosta de ver, é o jejum dos livros que você gosta de ler, é o jejum do celular, é o jejum do WhatsApp, é o jejum de falar aquilo que você tem vontade de falar, é o jejum de não falar aquilo que você tem que falar, mas se cala. O jejum é uma arma, é uma bênção espiritual extremamente eficaz para a mortificação da carne. E uma outra ferramenta, uma outra bênção espiritual para que tenhamos comunhão com o Espírito Santo e possamos viver uma vida plena e abundante é a oração. A oração, alguém já disse que a oração ela é o combustível do crente. Sem oração, o crente ele vai definhando, ele se entristece, as coisas que acontecem ao redor dele têm uma dimensão muito maior, porque a oração
faz com que ele saia dessa dimensão e passe a viver numa dimensão espiritual. E quando eu vivo uma vida somente nesta dimensão, sem conversar com o Senhor, sem falar com o Senhor, sem buscar a face do Senhor, eu passo a viver uma vida limitada apenas pelo que os meus olhos carnais veem. Então, eu costumo dizer que a oração, o hábito de falar com Deus, muda a minha forma de falar com as pessoas. Então, com a oração, eu consigo todas as outras bênçãos, eu consigo o ânimo para ler a palavra, eu consigo o ânimo e o entendimento da verdade para que eu possa ler a palavra e eu possa compreender o que o Senhor tem revelado a mim e com o estudo da palavra eu consiga vivenciar as bênçãos. A oração abre a janela do céu. Quantas vezes você e eu, irmãos, não dobraram os seus joelhos atribulados, sem nenhuma esperança, e o Senhor nos renovou através da oração, às vezes só em lágrimas, dobramos os nossos joelhos, oramos na presença do Senhor e ali o Senhor nos renova e mostra uma nova dimensão. Passamos pelo mesmo problema ainda, estamos enfrentando as mesmas dificuldades, mas a dimensão muda, porque passamos a militar, a pelejar numa nova dimensão, com o horizonte totalmente aberto. E é isso que eu lhes convido a fazer neste momento, a inclinar vossa cabeça e a orar juntamente comigo, para que o Senhor possa ouvir a nossa voz e possa atender o nosso clamor e possa de uma vez por todas quebrar a ansiedade que está nos dominando nesses dias tão difíceis de pandemia, a angústia que muitos estão sentindo. Em nome de Jesus eu creio que o Senhor pode renovar você. Em nome de Jesus eu creio que o Senhor pode te fazer andar por sobre as águas. Eu creio em nome de Jesus que você vai usar das bênçãos sublimes que o Senhor tem reservado para a sua vida. E dessa forma, nós, como igreja do Senhor, vamos vencer mais essa batalha. Se Ele não vier nos buscar, nós iremos sair desta peleja, desta batalha, mais fortalecidos. Incline sua cabeça, Senhor, Deus e Pai. Nós confiamos, Senhor, que Tu já deixou à nossa disposição toda sorte de bênçãos espirituais. Tu deixaste, Senhor, permitiste que o Teu povo nesta terra passasse por momentos angustiantes. Tu permitiste que o Teu povo nessa terra, Senhor, passasse por essa pandemia, porque algum propósito Tu tens, e nós Te damos graças, Senhor, por este momento. E Te pedimos, Senhor, não nos deixa ser negligente com as armas que Tu já passaste para as nossas mãos. Não nos deixa negligenciar o poder do Espírito Santo para vencer essas circunstâncias. Em nome de Jesus, que fique plantada em cada coração a semente que esta lição foi ministrada aqui, Senhor, e Te pedimos que ela possa crescer a 100 por 1, que ela possa multiplicar dentro de cada um a esperança da glória, Senhor, que Tu estás reservando a nós. Esta leve e momentânea tribulação não se compara com aquilo, Senhor amado, que Tu tens reservado para nós. Fica conosco, Senhor, com a Tua igreja em toda a terra, e que possamos, meu Pai amado, acreditar, que nós possamos acreditar que temos o poder em Ti de passar por sobre as águas, sejam elas turbulentas como forem. Fica conosco, Senhor, é o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.